Boa noite. Pela primeira vez, a polícia consegue uma explicação para as explosões da maratona de Boston. O suspeito revelou que agiu por questões religiosas e contra a presença norte-americana nas guerras do Oriente Médio. Quando se mata usando o nome de Deus, cria-se a falsa ideia de que isso faz parte do ensinamento de algumas religiões. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos debater esse tema delicado que mistura fé e violência. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Estudo sobre moralidade e leis mostra que o chamado jeitinho brasileiro nunca sai de moda. Governo lança pacote para incentivar a produção de etanol e tentar diminuir o preço. Redes sociais abrem caminho para a publicidade alcançar o consumidor mais jovem. O parlamento francês aprova o casamento e a adoção de filhos por casais homossexuais. Produtora de TV anuncia plano para mandar participantes de reality show ao planeta Marte. Estão aqui na bancada a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP, Ricardo Senes. Quem vê o Jornal da Cultura através do computador conta também com a ferramenta Segunda Tela, que dá informações adicionais sobre os assuntos tratados aqui. A criançada de hoje está tão habituada à tecnologia que já domina os computadores melhor do que os próprios pais. Os fabricantes de brinquedos sabem disso e lançam produtos para quem acabou de sair das fraldas. O tablet dos pais não é nenhum segredo para Tomé, que tem só 2 anos e 8 meses. Ele domina o aparelho com uma facilidade. Em vez de assistir à televisão, o garoto escolhe os desenhos que mais gosta no computador portátil. Ele vai escolhendo por episódio, ele tem os episódios prediletos dele, que ele já sabe se estão mais para baixo, mais para cima, barra e olhando o que ele vê. De olho nos mini consumidores, essa feira em São Paulo apresenta novidades tecnológicas no mundo dos brinquedos. Diante de tantas opções, o desafio dos pais é descobrir o que pode ajudar no desenvolvimento da criança. O robô dança conforme a batida da música. Os bonecos são indicados para pequenos com idade a partir dos 3 anos. Laptops e tablets de brinquedo também são indicados para crianças com mais de 3 anos. Para os mais velhos, acima dos 6 anos, carrinhos de controle remoto. O helicóptero grava imagens que são exibidas no computador, de verdade, claro. E esse celular, que imita um aparelho de última geração com respostas em português e em inglês. One. Orange. A tecnologia já está consolidada no setor de brinquedos e de jogos. Nesse daqui, a brincadeira é em 3 dimensões e com realidade aumentada. Os objetos ficam na mesa, mas o jogo acontece na tela. Neste ano, o setor de brinquedos deve movimentar mais de 4 bilhões de reais. E se hoje a infância é vivida com aparelhos modernos, a psicopedagoga explica que os pais precisam, de alguma forma, estimular a interação. Nada de excessos, o limite é importante, mas que também seja oferecida uma diversidade de brinquedos para ela, para que ela possa se desenvolver como um todo. A sua coordenação motora fina, coordenação motora global, as suas emoções que ela possa exteriorizar e não só interiorizar aquilo que a tecnologia oferece para ela. Com o pequeno Tomé já é assim. Apesar de dominar as novas tecnologias, as brincadeiras tradicionais são as preferidas. As paredes do apartamento estão cheias de desenhos. Nas prateleiras, Tomé escolhe os brinquedos e a sala vira um verdadeiro playground. Olha o carro de corrida. Faz barulho. Enquanto é da idade do Tomé, tudo bem. Depois que é duro, né, Senes? Putz, é difícil. Você fica ali num braço de ferro para, enfim, a criança ter acesso a tudo, não ficar longe da tecnologia. Difícil, né? É difícil. Agora, a questão talvez seja como que os pais administram esse acesso muito facilitado a toda essa tecnologia digital. Porque, na verdade, é a criança brincar
nesse ambiente virtual de uma maneira muito mais intensa do que a gente, em geral, imagina que seria o padrão, né? Mas talvez esse não seja o problema é como que os pais lidam com isso. Obviamente que uma criança o dia inteiro num sofá lidando com esse brinquedo não favorece um desenvolvimento mais amplo, etc. Agora, se os pais souberem, de alguma maneira, administrar isso, ele é muito bem-vindo, é uma tecnologia muito bem-vinda. Mas aí que tá, acho que os pais estão tentando descobrir o melhor jeito para isso. Uma das coisas que outro dia até comentaram comigo é o seguinte: usar esse acesso à tecnologia para a criança viajar e ter acesso a sites maravilhosos, lugares, porque né, tem lugares incríveis que você pode acessar virtualmente. Mas pois é, e potencialidades que às vezes as crianças... Todo mundo está aprendendo, ninguém sabe como que faz essa medida. Não, sem dúvida. Eu acho que esse é um aprendizado, porque como a tecnologia avança muito rápido, às vezes a pedagogia, a capacidade dos pais de desenvolverem formas de lidar com isso não é tão rápido igual a tecnologia. Agora, a gente tem que evitar de qualquer maneira essa dicotomia de que não, isso é muito ruim, isso é bom, né? Até porque isso não é ruim. E não é ruim, não é ruim. Ele é um instrumento, uma possibilidade que, sabendo administrar, só tem aspectos positivos. Né? Então, sabendo administrar que é a chave do negócio. Tem que administrar o quanto ele brinca ou se distrai na internet e o quanto ele brinca com outras coisas, ou ouve música, ou lê um livro, ou vai a um concerto, enfim. Faz esporte, E né? quanto tempo? Então, é a diversificação e quanto tempo? Bom, se ele vai brincar na internet, nas redes sociais, quanto tempo é? É 1 hora, é 2, é 3? Porque eles acabam querendo só ficar ali, né? Porque exatamente. Muito mais... E com os pais mais ausentes, você delega isso para um funcionário da casa. E aí, daí tem um conflito da autoridade. Né? É verdade. Porque hoje todo mundo trabalha. Você pegar no contexto atual, em que os pais estão muito ausentes, etc., o risco, vamos dizer, desses brinquedos virarem uma grande babá eletrônica, uma grande escapatória, uma Disneylândia, é enorme. É isso que a Maristela falou. O ideal é que tenha um tempo ali. Mas o que você programa o quê? Para depois de 1 hora dar um choque, a criança não põe mais a mão, né? E, por outro lado, também muitos pais preferem que ele fique ali do que ele vá brincar na rua ou que tenha que levar para um determinado lugar, também. Porque o amiguinho mora longe. E aquele é um entretenimento certo. Ele senta, ele fica quietinho. É uma equação, né? Viu? Que esse nosso tempo... Né? A gente vai Agora, por outro lado, Paulo, eu tenho uma afilhada, quase afilhada, que ela tem um problema de locomoção e etc. Esses aparelhos eletrônicos abriu para ela um mundo de aprendizado tão fantástico. Porque você imagina uma criança com essa dificuldade de locomoção e um pouco de comunicação, sem esse aparato, ela estaria muito mais... Nesse caso, bem aplicado, é incrível o desenvolvimento dela. Ela, com 6 anos, 6 anos, está falando uma segunda língua, porque ela consegue... Então, assim, bem aproveitado, você tem espaços que são coisas que a gente não tinha. Pode ser muito pedagógico. Muito pedagógico, muito pedagógico. Olha, o site do Jornal da Cultura dá dicas sobre os brinquedos mais adequados às idades da criança. O governo anuncia incentivos para a produção de etanol e espera uma redução dos preços ao consumidor. Nos 3 primeiros meses do ano, o litro do etanol teve reajuste médio de 5,27%, mais do que o dobro da inflação acumulada no período. Em algumas capitais, o preço chega a R$ 2,50. Com a alta, o produto perde a vantagem em relação à gasolina, que hoje tem a preferência dos motoristas. Numa tentativa de reverter esse quadro, agravado com a entre-safra da cana, o governo lançou hoje algumas medidas que passam a valer a partir de 1º de maio. A mistura do etanol à gasolina subirá de 20% para 25%. As usinas vão ter desoneração do PIS/COFINS, equivalente a 12 centavos por litro. Redução de 9,5% para 5,5% na taxa de juros anual do ProRenova, a linha de financiamento voltada à renovação dos canaviais. A indústria química também foi contemplada com a redução de 5,6% para 1% da alíquota que incide sobre matérias-primas. Nós temos que garantir a continuidade da indústria química brasileira, viabilizar o seu crescimento, a sua competitividade, e isso implica em redução de custos. Tudo que mexe no valor do combustível num país como o Brasil, que depende, o transporte é basicamente, né, como você estava explicando, com caminhões, é um reflexo brutal. Exatamente. Aí tem um problema estrutural. A gente vê esse braço de ferro entre o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do etanol, incentiva um, tira incentivo do outro, etc.
Mas, no fundo, o Brasil ele tem um problema estrutural por trás disso, que é exatamente esse. A nossa matriz de transporte, a nossa matriz logística, hoje, ela é quase 100% em cima de caminhões, tá certo? Então, toda a distribuição, toda a cadeia produtiva do país, toda a capacidade produtiva do país depende do diabo do combustível. Então, o problema é que não é só um aumento internacional do petróleo que vai impactar os usuários de automóvel individual. Ele impacta a economia, ele impacta a inflação, ele impacta a competitividade da economia brasileira. Então, o governo fica atrás desse problema estrutural da economia brasileira, ele acaba ficando, ajustando pequenos porcas dentro dessa máquina inteira enferrujada, que é o que a gente está vendo. O etanol estava inviabilizado, tá certo? Inviabilizado porque estava segurando o preço do combustível artificialmente, a custo do prejuízo da Petrobras. Quer dizer, é uma equação que não fecha. E o que a gente está vendo hoje é um movimento, eu acho que muito atrasado, inclusive, porque antes deles fazerem isso aí, a gente tem que lembrar que o governo, os 2 anos primeiros da Dilma, mataram a indústria de etanol, que vinha num crescimento enorme, muito interessante, inclusive com energia limpa, porque tinha a questão do bagaço, etc. Essa indústria foi, por equívocos do governo, foi absolutamente sufocada, o investimento desmoronou, toda a cadeia desmoronou, e agora estão tentando fazer um remendo. Agora, depois de 2 anos, depois que o problema já chegou num limite extremamente grave, então, infelizmente, você tem um problema estrutural e um governo que soube administrar mal isso. Essas medidas agora vão dar um fôlego, mas eu diria que está muito longe de qualquer situação de tranquilidade. Polícia Federal aumenta o número de vistos para haitianos que entram no Brasil em busca de oportunidades. No Acre, a conduta e o espírito pacífico desses imigrantes chamam a atenção de empresários. A rotina dos imigrantes no abrigo começa cedo. Por volta das 6h30, eles começam a se arrumar. Escovar os dentes, tomar banho e lavar roupas, aqui é tudo ao ar livre. Para servir as refeições a mais de 1.200 pessoas, é necessário pôr ordem. Apesar de pouco espaço para tantas pessoas, eles tentam evitar a bagunça. Limpeza e organização. Tudo está presente nas regras de convivência do abrigo. Os haitianos, em especial, são muito vaidosos. Aproveitam o tempo livre para cortar o cabelo e se barbear. E no abrigo tem gente de 3 continentes do mundo. É de Bangladesh, na Ásia. Mas a maioria vem do Haiti. Letes Vilcente, que há mais de 1 ano mora no Brasil, veio de Rondônia para buscar a esposa, Mirlene, que chegou há poucos dias. Eu deixei meu país só para trabalhar, para buscar uma vida melhor, para ajudar minha família. O governo do estado enviou uma equipe de médicos e enfermeiros para atender aos doentes. Para atender a grande quantidade de imigrantes, a Polícia Federal aumentou de 10 para 100 a emissão diária de protocolos para permanência no país. O documento é expedido pelo Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE. Este gerente de um abatedouro de frangos veio buscar alguns haitianos. Ele preparou até um vídeo explicativo em francês. Nós já temos um grupo de haitianos hoje trabalhando conosco, que entraram através de Manaus e que nós fizemos uma experiência, os inserimos no município onde nós trabalhamos e eles se adaptaram muito bem, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho deles e por isso a oportunidade agora de levar mais 44 pessoas para lá. Maricela, qual a situação do Haiti hoje? Bom, a situação do Haiti continua grave, não dramática, porque já passaram do dramático para o grave. Mas cronificou, de fato, eles não têm hospitais, não têm educação, não têm saneamento básico, as pessoas ainda estão desalojadas, desabrigadas, sem escola, o governo ainda é um governo inseguro, então essas pessoas nada mais fazem do que correr em direção a outro país que possa oferecer a elas condições de vida, ou pelo menos manter o princípio da dignidade, né? E a gente vê como o Brasil tem enorme dificuldade de, primeiro, administrar um problema que é um problema não só do Haiti e nem só nosso, é um problema internacional. Os refugiados é um problema que acomete a todos os países. Então, o Brasil pode receber, sim, deve receber todos e não limitar o número de vistos, mas deve receber todos e administrar um problema que é internacional, ou seja, chamar a comunidade internacional, os demais países, sobretudo a ONU, o Acnur, que cuida dos refugiados, e buscar recursos financeiros para poder manter essas pessoas, alojar, vestir, alimentar, empregar essas pessoas. Mas isso passa despercebido. Então, a gente vê iniciativas muito modestas, muito tímidas, perto de um problema que é muito grave. São pessoas, de fato, que querem trabalhar. Que querem dar certo. E o Brasil poderia se mostrar como alguém apto a trabalhar naquela
questão dos direitos humanos, ou alguém com voz internacional, se administrasse isso com competência. E administrar com competência? Administrar com competências é, primeiro, levar na Assembleia Geral, dizer, olha, eu estou abrigando esses refugiados precisam alimento, precisam casa, precisam trabalho, precisam medicamentos, e nós precisamos de recursos. Então, essas dotações orçamentárias saem desses organismos da ONU que têm, às vezes, um superávit, pode canalizar para cá e nós podemos administrar. E o que seriam recursos para quê? Para criar... encaminhando-os para outros países, né? Eles não precisam todos ficar no Brasil, a gente pode daqui encaminhá-los para países que podem recebê-los, que têm espaço de trabalho na agricultura, na infraestrutura, mas é como se o Brasil não tomasse conhecimento. E ao tomar conhecimento, limita o número, claro, de forma amadora. E cuidar, né? Até para que eles não tenham aí, sejam explorados, trabalho escravo, que é uma das especialidades da casa. Mas limitar o número que entra, isso imagina se a Turquia hoje fosse limitar o número de sírios que entram no seu país. Isso é uma violação de direitos humanos brutal, né? Tem que abrir as portas e deixar eles virem e acomodá-los, recebê-los, pelo menos com dignidade, né? Acho que isso é um ponto interessante. O Brasil, ele foi um país de imigrantes, né? Nossa formação aqui é basicamente imigrantes africanos, europeus, etc., asiáticos, do Oriente Médio, e depois virou um país de exportação de gente, virou um país de imigrados, né? E agora nós estamos numa outra fase, que é voltar a receber gente. A corrente migratória voltou, então inverteu. Você tem coreano, tem chinês, tem nossos vizinhos aqui, bolivianos, paraguaios, haitianos. E eu acho que, concordando com o que a Maristela falou, o Brasil parece que esqueceu a sua história e ele é um país extremamente fechado para imigrantes. Você tem casos de pessoas que imigraram, por exemplo, no caso de fugindo da Argentina, da ditadura, ou de outro, que até hoje não estão regularizados, pessoas que estão há 20 anos no país. E, como a Maristela comentou, isso não é um problema de um país, é um problema que existe uma lógica internacional. O fluxo vem para cá, mas podia ir para qualquer outro lugar. E a gente tem a obrigação de receber isso. E, inclusive, isso é um ativo para o país. Tá? Se você receber um adulto com algum treinamento, etc., pronto para trabalhar, isso em qualquer lugar do mundo é considerado positivo. Nos Estados Unidos é visto como positivo, na Europa é visto como positivo. Então, isso é um ponto que você tem razão. Não entrou na agenda brasileira, vai entrar. Meu receio é que entre de maneira muito conservadora, pessoas com medo de ter muito imigrante, etc. E o Brasil, na verdade, deveria tratar melhor essa questão. E o Brasil deveria ser chamado às suas responsabilidades, porque não pode jamais fechar as portas por razões humanitárias. Você pode controlar pessoas que vêm de fora para trabalhar, para estudar, clandestinos e ilegais, mas por razões humanitárias, para salvar sua própria vida, isso é como se você fechasse a porta da sua casa para alguém que bate desesperado porque está correndo risco de ser morta pelo marido, ou pelo filho, ou pelo pai, enfim. E você fecha a porta e diz, não, eu não quero me envolver com isso, e a pessoa morre na sua porta. É mais ou menos isso. E o ex-presidente Lula será colunista do jornal New York Times, que é um dos jornais de maior prestígio do mundo. Lula vai escrever sobre política, economia e programas sociais, como o combate à fome. O primeiro artigo deve ser divulgado em julho. Como é que vocês veem essa notícia? Porque eu fiquei pensando na hora que eu li que enfim, estão apostando ali e abrindo espaço para um líder da América Latina. É disso que se trata, não é? Olha, a minha visão é totalmente positiva. Eu acho que o Lula é uma personalidade, independente de julgar aspectos específicos do governo dele, o Lula é uma personalidade política muito peculiar. Se olhar todas as lideranças do mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, você não tem um líder com as características tão específicas do Lula. Um sujeito que efetivamente vem de uma classe subalterna, vem de um movimento social durante a ditadura, pós-ditadura, organiza um partido de centro-esquerda, é uma esquerda democrática, chega por eleição, passa o cargo sem querer prorrogar mandato, etc., com popularidade altíssima. Eu acho que o Lula tem características que, no meu modo de ver, se tornar um interlocutor internacional, como é o caso de estar no New York Times. E você, Maristela, qual a sua opinião sobre isso? Está olhando assim? Eu fico perplexa, porque isso vai dar um trabalho para o New York Times brutal, né? Porque, como assim? Primeiro que vai ter que traduzir isso para o inglês, então isso já dá um trabalho, né? A tradução já é um trabalho intelectual difícil. E acho que há uma atração ao personagem que ele criou. O personagem que ele criou, de fato, é tudo isso. Metalúrgico, líder trabalhista, que insuflou as massas, que criou um partido, assumiu um país importante como o Brasil, presidiu por 2 mandatos. Outra coisa é a pessoa dele, propriamente. Do político, eu acho que
ele pode escrever não só no New York Times, como no Le Monde e outros. Mas quando houver, de fato, uma associação, uma vinculação definitiva entre a pessoa e o mito, eu acho que pode ser um pouco decepcionante. Na hora que separar? Mas não, ele está separado, né? Tudo que ele falou é o personagem. Agora, quando a gente fala da pessoa, quer dizer, que pessoa é essa? Que foi envolvida que não separa em mais tantos essa escândalos? altura, não é? Não sei, talvez um dia, né? Não se sabe. Mas eu acho que é muito em cima desse personagem, que de fato o personagem ocupa um lugar na história. A seguir, em pesquisa, brasileiros admitem ter cometido atos ilegais e ainda, acusado dos atentados em Boston, diz que agiu por questões religiosas. Temos que deixar claro que tipo de homem somos, e ela saberá que tipo de garota deve ser. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eles podem agir como quem quer uma secretária, mas na maior parte do tempo eles procuram algo entre uma mãe e no resto do tempo, bem... Adoro meu trabalho. Vocês têm algum tipo de surpresa? Essa é muito boa. Eu já ouvi dizer. Rapazes, acho que essa festa vai ter que seguir para outro lugar. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Bem, senhores, não preciso dizer o que acabamos de testemunhar. Assim que eu me formei médica, eu quis viajar pelo Brasil, aprender sobre gente. Era meu sonho. Eu tive um mundo de opções na área acadêmica, mas eu preferi ir para o campo, cuidar de gente. Gente que tem febre, espirra, como todo mundo, aqui ou lá longe. O Bradesco é feito pra gente, gente como você, gente de verdade. Quem sabe? Fica ligado. Quem sabe? Não perde tempo. Quem sabe? Joga em casa e aqui com a gente. Quem sabe? Brinca com toda a família. Quem sabe? Ganha muitos prêmios. Quem sabe, sabe. Estreia em maio. Vem jogar com a gente. O duplo atentado em Boston foi motivado por questões religiosas e guerras americanas. A informação foi dada pelo jovem de origem chechena acusado de cometer os crimes. A declaração foi feita dentro do hospital, onde Johar Tsarnaev se recupera de ferimentos à bala. O jovem, de 19 anos, negou por escrito envolvimento com grupos terroristas e disse que os ataques foram motivados pelo islamismo radical e pelas guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Ele confessou que o irmão mais velho, Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, foi o mentor dos atentados. O rapaz morreu na semana passada em um confronto com a polícia. O FBI confirmou que os irmãos de origem chechena foram os únicos a comandar as explosões na Maratona de Boston, que matou 3 pessoas e feriu mais de 250. De acordo com as investigações, os 2 rapazes adotaram posições islâmicas extremas nos últimos 5 anos. Eles teriam assumido posturas radicais por meio da internet. Johar, indiciado formalmente pelo uso de armas de destruição em massa contra pessoas e propriedades, pode ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. Na Espanha, uma dupla com um perfil parecido dos irmãos chechenos foi presa neste prédio em Saragoça. Eles foram acusados de ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. Segundo o ministro do Interior, os 2 homens de origem argelina e marroquina foram recrutados pela internet depois de acessar sites jihadistas e se vincular ao Islã radical. No Canadá, 2 homens presos ontem suspeitos de planejar um ataque contra um trem de passageiros que liga o país aos Estados Unidos foram levados ao tribunal. A polícia disse que investigações ligaram os muçulmanos à rede Al-Qaeda no Irã. A suspeita de que as explosões ocorridas em Boston tiveram motivações religiosas abriram mais uma vez a discussão sobre o uso da religião como razão para os atentados terroristas. Deus diz: "Tei no caminho de Deus
os que vos combatem somente, e não cometeis agressão. A leitura resume a essência do livro sagrado do islamismo. O Alcorão é um dos livros mais lidos e publicados do mundo e define as leis para 1,5 bilhão de muçulmanos que seguem a religião. Sheikh Hussan El-Bustani, um dos representantes do islamismo no Brasil, o Alcorão não estimula violência ou ações ligadas ao terrorismo. Para o religioso, grupos políticos estariam usando o livro sagrado para mobilizar uma população em guerra. A interpretação do Alcorão veio das pessoas que não têm estudo religioso profundo e têm ignorância profunda sobre as leis da religião islâmica e da palavra de Allah. Desde o ataque às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001, o debate sobre a ligação entre terrorismo e religião só tem aumentado. As bombas caseiras que explodiram há uma semana durante a maratona de Boston podem ser mais um exemplo do uso da religião para justificar ações terroristas. A história do monoteísmo, né, seja ele judaico, cristão ou muçulmano, é uma história de recorrentes violências. Porque o próprio monoteísmo, ele tem no seu DNA, como se fala por aí, um pressuposto que Deus é um só e ele é o único. Portanto, se você acredita num Deus X ou numa deusa Y, você está errado. Em outro livro sagrado, a Bíblia, interpretações levam a leituras radicais. Para boa parte dos a união homossexual não é vista com bons olhos, nem o uso de contraceptivos ou o aborto. 15 anos atrás, grupos cristãos foram responsáveis por atentados contra clínicas de aborto nos Estados Unidos e no Canadá. O grupo Exército de Deus assumiu a responsabilidade. Na época, Eric Rudolph liderou ataques com bombas nas cidades de Atlanta e Birmingham. Essa professora de Sociologia da PUC de São Paulo inclui mais um item nesta questão, quando se mata supostamente em nome da democracia. Quando um país invade um outro país e mata a sua população civil, em nome da democracia, como muitas vezes fazem os Estados Unidos, esses atos jamais são classificados como terroristas. Mas quando explode uma bomba na maratona, imediatamente se associa ao islamismo e se chama de terrorismo. É verdade, tem esse lado também. E como o Sheikh observou ali, ele falou de uma outra maneira, mas se alguém joga uma bomba e fala em nome de Allah, fala, pronto, não é? É um religioso, não é assim? Né? Trocando em miúdos, é um pouco assim, a pessoa falou, mas de fato, como observou o Sheikh ali, a pessoa não era um religioso, não era um estudante do Alcorão. É uma leitura superficial, né? Exatamente. Porque o Alcorão, inclusive, ele tem uma linguagem muito menos impositiva do que o Testamento, a Bíblia. Ele é muito mais exemplificativo, né? Ele é muito mais suave de se ler do que a Bíblia, ou o Novo ou o Velho Testamento. Então, é uma você lê com os olhos daquilo que você quer encontrar. Então, provavelmente, esses garotos em Boston, eles se rebelaram contra a cultura americana, o consumismo, o materialismo, a maneira como eles vivem livres nos princípios, nos valores, porque na interpretação que eles deram, aquilo que eles leram seria um comportamento incorreto. Mas em nenhum momento na liturgia islâmica a gente vai encontrar conselhos à violência, instigação à violência, ou que isso é certo e aquilo é errado, né? A questão religiosa, no fundo, ela, em particular na questão internacional, ela é impossível de ser separada da questão política e estrito sensu, tá certo? A questão do nazismo com relação aos judeus, eles tinham uma linha católica, inclusive, de retomada de alguns valores clássicos, etc. Você pegar questões inversas de islâmicos com relação a católicos, então, assim, o uso político internacional da violência, eu diria que é o mote principal. A questão religiosa, ela acaba vindo associado a esse grande eixo. A inversão é complicada, então, porque a inversão acaba justificando ações
que, no fundo, estão distorcendo objetivos políticos claros. Esse que é o problema. No fundo, se a gente olhasse pelo prisma da política, independente da razão, se é ideológica, religiosa, etc., eu acho que se organiza um pouco essa lógica. Agora, tentar inverter que é o problema. Talvez o mal-estar do mundo, né, não está na religião, no islamismo, no judaísmo, no cristianismo. O mal-estar do mundo, na verdade, resulta do mal-estar interno das pessoas, que com o seu mal-estar, leem essa ou aquela religião, esse ou aquele preceito e encontram ali uma maneira de explodir o mundo, ou explodir pessoas, ou explodir alguns, ou seja, de se explodir. Então, talvez o problema mesmo do mundo hoje é mais interno do que propriamente dessa ou daquela religião. Pegando o que aquela professora da PUC disse, indo um pouquinho adiante, se esses rapazes, eles fossem americanos natos, eles eram naturalizados, eles seriam chamados de terroristas? Da mesma forma, né? Da mesma forma. Porque aí tem um problema conceitual que é importante. O que é a diferença do terrorismo de uma ação de guerra entre Estados, né? A guerra entre Estados, o sujeito tem um objetivo declarado, organizado, e ele é racionalmente empregado. A violência é racional, ou seja, o sujeito, qual que é o objetivo entre Estados? Em geral, é uma briga de poder, que pode estar associada a uma geografia, uma ocupação territorial, ou enfraquecer uma possível ameaça, etc. E ele é feito com... guardadas as proporções em cima de algumas regras. Então, por isso que você tem os exércitos uniformizados, você tem um padrão de declaração de guerra, então ele é uma rotina mais ou menos aceita. Você tem regras na guerra, por incrível que pareça, tem regras na guerra. Em geral, é exército contra exército, não é exército contra civil, não é exército contra... Em geral, essa questão está organizada. Agora, o terrorismo é outra coisa. Terrorismo são ações que não visam você alcançar o poder. Mas está estranho, então, diante disso, só te interrompendo, porque ele vai ser julgado como um civil e não pelo Tribunal Militar. Então, mas por isso... porque ele não está vinculado a nenhum grupo terrorista. Exato, exatamente. E mas ele está sendo tratado como terrorista ou não? Não. Um morreu e o outro... A origem dos ataques está tão mal explicada, porque, na verdade, eram 2 rapazes, né? O mais novo, no 2º ano da faculdade de medicina, quer dizer, é impossível alguém que faz a faculdade de medicina, ao mesmo tempo, se propõe a fazer um atentado desse. Então, a origem do atentado está tão mal explicada que a gente também não consegue entender como esses rapazes que botaram bombas para matar um número indefinido de pessoas, né? Num determinado momento, roubam um carro, botam um motorista no banco de trás, andam com o motorista um pouco, liberam ele com pena, quer dizer, pode matar vários lá, mas não pode matar, nem machucar, nem submeter... Nem apagar uma testemunha, chamando testemunha, assim. Está tudo muito mal explicado, né? Mas você acha que é o quê, então? Não, não acho nada. Eu queria entender um pouco melhor como é que um aparato de guerra desse tamanho fecha uma cidade como Boston para achar 2 pessoas, né? Me parece muito... Acho que não está tudo bem contado aí. Acho que precisam contar um pouquinho mais. Estudo mostra a percepção do brasileiro sobre o respeito às leis e à moralidade. Muitos dos entrevistados admitiram recorrer ao chamado o jeitinho brasileiro, para burlar a legislação. A pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, traz a opinião da população sobre um tema recorrente, a percepção do cidadão em relação às leis. Será que é fácil burlar as leis? O levantamento foi feito em 8 estados brasileiros. O indicador de legitimidade aponta que 82% dos entrevistados consideram fácil desobedecer leis no Brasil. Aqueles que optam pelo jeitinho correspondem a 79% e 54% confessaram que, para eles, existem poucas razões pessoais para obedecer às leis. No indicador comportamental, 72% dos entrevistados revelaram que já atravessaram fora da faixa de pedestre. 60% já compraram CD ou DVD pirata. 34% incomodaram vizinhos com barulho pelo menos uma vez. 22% admitem já ter estacionado em local proibido e 14% consumiram álcool antes de dirigir em alguma ocasião. Os entrevistados, que recebem até 2 salários mínimos, apresentam índices de percepção do cumprimento da lei e de comportamento mais elevado que aqueles que ganham mais de 12 salários mínimos. Luciana Gross Cunha é coordenadora da pesquisa. Luciana, o que esses números revelam?
Esses números revelam que, no caso brasileiro, existe ainda uma separação entre o mundo privado e o mundo público, como se o fato de eu estar desobedecendo as regras não afetaria o mundo público, ou seja, não afetaria o bem comum. No caso da população de menor renda e menor escolaridade, existe uma maior percepção do cumprimento das regras. Essa mesma percepção é vista quando a gente pergunta sobre a autoridade e sobre a obediência a uma ordem emanada de uma autoridade do Estado, como um policial ou um juiz. Esses números podem revelar também a falta de crença nas instituições. Então, deixa eu fazer esse atalho aqui, porque eu sei que não vai dar certo por esse caminho que é o que está na cartilha. Pode ser isso? Sem dúvida. Também? Eu acho que a questão da aplicação de lei, vamos dizer, de uma regra pública mais, vamos dizer, seguida pela sociedade, eu acho que tem duas mãos. Tem uma, que é a versão que enfatiza, vamos dizer, a perspectiva de punição para aqueles que não cumprem a regra. Isso é um lado da questão, que acho que é importante. Agora, a outra, que é inevitavelmente, vamos dizer, estratégica para qualquer sociedade que quer viver em ordem, é a questão da legitimidade, do reconhecimento de que aquela regra é parte do bem comum. Não existe sociedade, é impossível você manter uma ordem só pela punição. É impossível, porque você teria que ter horas por dia dentro da casa, fora da casa. Então, se não tiver um mínimo de adesão, uma percepção da sociedade que aquelas regras fazem bem para todos... Vai valer para todo mundo? Vai valer para todo mundo. Não existe... a sociedade não se organiza. A gente tem uma sociedade pré-estatal, é uma sociedade ainda anárquica. Quando você tem uma certa organização, vamos dizer, social, essa pressupõe que a sociedade está aderindo à regra. Agora, isso garante que 100% do cumprimento? Não. Você precisa de alguns incentivos, que é a questão da punição e de uma certa vigilância. Agora, descolar um do outro é impossível de pensar qualquer sociedade organizada. Olha, voltando ao caso dos atentados lá, do atentado em Boston, tem uma pergunta aqui falando que ficou confuso. É terrorista ou não é terrorista? São terroristas, né? Ou o ato terrorista. O ato é terrorista. Eu posso praticar um ato terrorista saindo daqui. Ato terrorista é quando você atinge a sua vítima de forma inusitada, ela não esperava. Você atinge, ela não tem mecanismo de defesa, ela não consegue se defender. Do outro lado, esse seu ato gera medo nas pessoas vizinhas, gera medo nos que estão. Mas, Maristela, um ato terrorista pode ser praticado por uma pessoa que não é terrorista? Sim, sim. Mas quem faz um ato terrorista automaticamente não é um terrorista? Não, o ato terrorista pode implicar em que a pessoa, daqui para frente, passa a ser um terrorista dessa maneira. Mas, nesse caso dos dois garotos, eles não estão vinculados a nenhum grupo terrorista, a Al-Qaeda, ao Hezbollah, ao Talibã, nenhum grupo terrorista disse, olha, esses dois rapazes nos representavam, nós preparamos eles para irem lá. Então, o ato, sim, foi terrorista, porque preenche essas características de pegar a vítima desprevenida e gerar medo em volta. Mas eles não pertencem a nenhum grupo terrorista, pelo menos pelo que se sabe até agora. Acho que essa distinção é importante porque a violência sempre existe no mundo internacional. Agora, tem a violência organizada entre estados, etc., e tem essa violência, que é um tipo de manifestação que o cara ele tem alguns objetivos abstratos na cabeça, mas esse objetivo ele é fundamentalmente ele é limitado, no sentido, você não quer tomar o Estado, por exemplo, você não tem um objetivo de tomar o poder, você tem um objetivo de abalar alguma sociedade ou algum Estado do qual discorda. Sim. Então, qual que é o método disso? É você gerar terror na sociedade. Então, você tenta desmobilizar, você tenta reduzir o grau de legitimidade dessa outra entidade através de uma violência, brutal. Meio... mas ela não é organizada, uma violência de surpresa e que pega a sociedade civil mais do que o Estado organizado. Essa que eu acho que é a diferença. Eu queria voltar naquela questão do jeitinho brasileiro, que é muito importante, porque há uma diferença entre a norma jurídica, a norma legal, e a norma moral. Né? Então, o que a gente vê é que, nós passamos a ter medo da norma legal, da lei, mas não do que é imoral, não ético, contra os bons costumes. Isso nós podemos praticar. Então, essa coisa do jeitinho, ela pode não atingir, ela não ferir o legal, a lei, mas ela fere sim a moral, os bons costumes e os princípios. Então, também não deve ser praticado. Então, essa distinção que a gente faz entre o que não pode e o que não deve ser feito
É muito importante ter presente nessa questão do jeitinho, né? Jeitinho é imoral. A seguir, publicidade usa redes sociais para cativar o público jovem. É verdade. Quer um novo jeito de assistir à TV? Para os telespectadores antenados e conectados, a TV Cultura traz a nova tecnologia Segunda Tela. Quando um programa estiver no ar e este selo aparecer, acesse cmais.com.br/Segunda Tela para ter conteúdos complementares e informações extras disponíveis no seu computador, tablet ou smartphone. Tudo em tempo real. Agora você vai poder interagir com seu programa preferido. Curta essa nova experiência. TV e internet, ao mesmo tempo e agora. Segunda Tela. Uma antiga ameaça invade a cidade. Ela chega aos poucos e quando você percebe, tomou toda a casa. A umidade. Mas não há o que temer. Dos mesmos produtores de argamassas Quartzolite, chegaram os impermeáveis. A nova linha de impermeabilizantes Ancortec Quartzolite. Elimine a umidade de uma vez por todas. Impermeabilizantes Ancortec Quartzolite. O trabalho nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. As crianças nas ruas estão sujeitas a abusos, violência e uso de drogas. Não aceite o trabalho infantil. Denuncie. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br. O filósofo Vladimir Safatli é mestre das ideias. Essa distinção entre o mundo concreto e o mundo das ideias é uma distinção completamente equivocada. Mas a Bujanra é mestre das provocações. Por que e para que a filosofia? Hoje, 11 da noite. A partir de amanhã, a TV Cultura vai exibir uma das séries mais premiadas dos últimos anos. Mad Men traz os bastidores de uma agência de publicidade de Nova York e personagens que passam pelas transformações sociais e culturais dos anos 60. Mas o que será que mudou de lá para cá no mundo da publicidade? Uma história na Madison Avenue durante os anos 60. O espelho d'água onde eles banham as canelas é o do restaurante Four Seasons, um dos mais caros e tradicionais de Nova York. As loucuras dessa turma inspiraram a série Mad Men, que a TV Cultura passa a exibir nesta semana. Esses publicitários viveram uma década de ebulição cultural e mudaram a cara da propaganda porque souberam identificar as mudanças de comportamento da sociedade. Se não me disser, eu vou descobrir. Qual é a cor da sua calcinha? A publicidade, ela nunca é vanguarda, porque ela tem a primeira obrigação, entendimento, diferente da arte, né? Mas ela se utiliza de elementos da arte para se expressar e ela anda sempre coladinha no para-choque traseiro da vanguarda. Não é nenhum exagero dizer que hoje a publicidade está no para-choque da internet. Quem molda os comportamentos, principalmente do público jovem, são as redes sociais. E é praticamente consenso que as principais marcas devem estar presentes nesse universo virtual. Ela só não tem claro ainda de que maneira fazer isso. Foi pensando nisso que essa pequena agência se voltou para o segmento digital. Desenvolveu uma campanha de relógios focada nas redes sociais com jogos e sorteios online. Graças à interatividade que a internet proporciona, descobriu coisas que até o dono da marca desconhecia. A gente abre um diálogo para ouvir o que os consumidores têm a dizer e com isso a gente consegue ter uma assertividade bem maior, tanto na comunicação quanto nos produtos. Entender o comportamento do consumidor sempre foi o principal talento dos grandes publicitários. As campanhas que entraram para a história foram aquelas capazes de emocionar e cativar o público. Em tempos de excesso de informação, Washington Oliveto diz que a publicidade e a arte vivem uma crise criativa, mas ele enxerga uma saída. De um lado, você tem o politicamente correto, muitas vezes bem educado, tudo certo, tudo direitinho e chato.
Do outro lado, politicamente incorreto, às vezes até engraçado, mas mal educado e grosseiro. Eu acho que no meio disso você tem uma coisa que eu batizei de politicamente saudável, que é o quê? Aquilo que respeita o humor, a alegria, a irreverência, e dá para fazer um trabalho bom. Não podemos mais depender dos seus clientes. A vida deles mudou e está mais próspera. Desenvolveram novos gostos. São educados, sofisticados. Sabem muito bem o que merecem e estão dispostos a pagar. A série Mad Men estreia amanhã às 10 da noite aqui na TV Cultura. Índia vive uma onda de protestos contra a violência sexual. Pelo 5º dia consecutivo, mulheres e homens se manifestaram contra o governo e a falta de segurança no país. Os indianos pedem a pena de morte aos 2 homens que sequestraram, torturaram e abusaram de uma menina de 5 anos que brincava na porta de casa em Nova Delhi, a capital. A criança está internada. Na Índia, uma mulher é violentada a cada 20 minutos. E, Maristela, hoje eu estava observando aí nas redes sociais e tudo, tem uma ideia que é muito recorrente, que o mundo deveria boicotar os produtos da Índia para forçar a Índia a criar leis e fazer essas leis valerem com relação ao estupro, por exemplo. Sem dúvida. Eu, por exemplo, como brasileira, não gostaria mais que a Índia participasse dos BRICS, né? Onde está lá Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A mesa para discutir questões importantes do mundo com um país como esse. Então, eu acho que colocar de castigo, como o Paraguai foi colocado do Mercosul, talvez pudesse ser um início, já pelo menos dos países do BRICS, emergentes como a Índia, fazerem uma pressão. E, por outro lado, a comunidade internacional, seja Estados Unidos, União Europeia, começarem, de fato, a colocar a Índia de castigo, não convidar para as grandes conferências internacionais, questões no FMI, no Banco Mundial, de investimentos, de rede de investimentos, de acordos, de o castigo que parece que, e por incrível que pareça, os países conhecem, que é o financeiro, o econômico e o comercial. Quer dizer, no fundo, é falar o idioma que os países entendem, que é o idioma do dinheiro. Que é o idioma que a Coreia do Norte teme tanto. Exatamente. E ameaça com míssil para dizer, olha, acabem com as retaliações porque eu estou sofrendo. Talvez a Índia, que é um país muito mais esclarecido, com uma população muito maior, onde há muito mais cultura, diversificação, bom, eles possam entender as mensagens, mas é inadmissível. É o país com o maior nível hoje, o maior índice de trabalho infantil escravo. E trabalho infantil escravo, sobretudo na classe média e alta, quer dizer, pessoas esclarecidas, né? Estupro 1 a cada 20 minutos. Nossa, com dados oficiais, porque grande parte das mulheres, com medo da sociedade, da discriminação, ou até mesmo porque o pai diz você não vai denunciar, o marido diz você não vai denunciar, o irmão diz você não vai denunciar, elas não vão às delegacias. Então, esse dado, 1 a cada 20 minutos, não reflete, na verdade, o que acontece na Índia hoje. Agora, qual, aqui no Brasil, uma curiosidade, qual a punidade para o agressor sexual? Existe uma pena mais... Sim, elas são severas, a punição é mais, digamos, é mais rápida, né? Existem vários níveis, tem até o assédio sexual, a exposição sexual, até chegar no estupro. Aí o estupro depende da idade, mas a lei costuma ser implacável, né? E implacável também é o tratamento que eles costumam receber quando vão encarcerados. Isso que eu ia falar, eles chega a ser mais cruel, parar e sobretudo aqueles estupradores ou pedófilos, eles são bastante torturados, literalmente, quando vão para qualquer tipo de presídio no Brasil, até mesmo os presídios mais, digamos, mais organizados, não tão onde há... a não ser que ele seja menor de idade. Sim, aí ele vai para a casa de custódia, né? Governo de São Paulo e República da Macedônia fecham parceria para compartilhar a experiência do Acessa São Paulo, programa de inclusão digital. Criado em 2000, o Acessa São Paulo já prestou mais de 68 milhões de atendimentos. São 698 postos em funcionamento em 548 municípios do estado de São Paulo. 1.100 monitores auxiliam usuários a realizar diversas atividades no computador, como pesquisas escolares, busca de emprego, preparação de currículo, cursos de capacitação e acesso a serviços públicos. A cooperação prevê que o governo de São Paulo preste com o serviço seja implantado na República da Macedônia.
um dos países europeus que mais investe em tecnologia da informação e comunicação. O acordo foi firmado entre o governador Geraldo Alckmin e o primeiro-ministro da Macedônia, Nikola Gruevski. Macedônia é um importante país europeu que poderá ser um importante elo entre o Brasil, São Paulo e a Europa, em bases de complementariedade econômica. Olha, gente, ainda sobre a notícia lá da Índia e o boicote aos produtos e a economia da Índia, enfim, que a Maristela defendeu aqui, tem uma pessoa que pergunta, várias, aliás, aqui no Twitter, dizendo, bom, gente, mas se for assim, não vai sobrar ninguém. Se cada indivíduo não concordar com políticas ou costumes de determinado país, esse deverá ser boicotado? Não, mas aí nós estamos falando de violações dos direitos humanos assim reconhecidos pelas nações civilizadas e objeto das mais importantes convenções internacionais, das quais aquele país violador é parte, né? Então, a gente sabe que a Índia é parte das mais importantes convenções universais de direitos do homem e as viola. Então, nós estamos falando dentro de uma certa... de um certo padrão, né, regulatório. Quer dizer, o país ratifica, diz para o mundo que vai ser assim e internamente descumpre. Veja a seguir, reality show quer mandar participantes ao planeta Marte. E mais, parlamento francês aprova o casamento gay. O cliente tem sempre razão? Há muito mais coisas que isso. Publicidade. E este é Don Draper, o melhor diretor criativo de Nova York. O que você chama de amor foi inventado por sujeitos como eu, para vender meias. Você manipula as palavras. Isso é muito bom. Nós daremos ao povo o que ele quer. Nas últimas eleições eu votei limpo. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de ficar em dia com a justiça eleitoral. Assim você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer a matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize o seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Daqui a pouco no Cartão Verde, tudo sobre os jogos que irão revelar os semifinalistas do Campeonato Paulista e o nosso convidado será o técnico da Ponte Preta, Guto Ferreira, um dos candidatos ao título estadual. Você também terá todos os detalhes da preparação da seleção brasileira para o amistoso contra o Chile e muito mais. Cartão Verde, daqui a pouco. Não perca. Depois de muito debate, eu quero dizer, o parlamento da França aprovou o casamento civil entre homossexuais. Foram quase 137 horas de discussão e muito impasse. Na hora da votação, 331 parlamentares aprovaram a união legal e a adoção de crianças por casais gays. A medida deve ser promulgada pelo presidente François Hollande no próximo mês e é uma das suas promessas de campanha. A oposição anunciou que vai continuar protestando. A França é o quarto país a... Na Líbia, a embaixada francesa foi alvo de ataque com carro-bomba. Pelo menos 2 guardas ficaram feridos. Este é o primeiro atentado no país desde a queda do ditador Muammar Gaddafi. Em 2011, a França fez parte da missão militar que ajudou a derrubar o regime líbio. Recentemente, o país europeu realizou uma intervenção militar no Mali com apoio do governo local para impedir o avanço de grupos islâmicos extremistas na região. Pela primeira vez, o governo de Israel acusou a Síria de usar armas químicas contra os rebeldes, como um tipo de gás que afeta o sistema nervoso central.
A denúncia foi feita durante uma conferência de segurança em Tel Aviv e um dia depois do secretário de Defesa do Hagel declarar que o governo de Washington ainda avalia a suspeita. No mês passado, rebeldes e o regime sírio trocaram acusações de uso de armas químicas em Alepo. Segundo a ONU, pelo menos 70 mil pessoas já morreram no país vítimas da guerra civil, que já dura 2 anos. Senes. Eu queria comentar a questão da França. Me chama muita atenção o nível da polarização que ocorreu com o tema do casamento homossexual, etc., num país cuja imagem é de um dos países mais vanguardistas. Tradicionalmente, é um país que puxou a questão cultural e etc. Eu sou favorável ao casamento, mas me chamou a atenção como essa sociedade se mobilizou, né? Contra, em boa medida, contra, né, essa aprovação. Sendo que, no senso comum, a imagem seria exatamente oposta. Será que a presença de pessoas de muitos outros países e origens na França, de repente, não, se você olha as manifestações, eram os franceses tradicionais, não eram imigrantes, etc. Ou seja, no fundo, a gente acaba subestimando. Era uma falsa moral liberal, assim. Na verdade, havia um conservadorismo. Eu acho que tem essa sociedade, a gente tende a achar que não existe, mas existem porções muito conservadoras em todos esses países, né? Depois, quando vem eleições com candidatos da extrema-direita ou direita, racistas, etc., a gente leva surpreende, mas na verdade é um componente que a gente não pode esquecer, hipercivilizados, super desenvolvidos, muito estáveis socialmente, etc. Esse é um ponto que me chama a atenção. Maristela, algo da noticiário internacional? Bom, gente, então vamos falar com os menos conservadores do cartão verde. Olha, é um rótulo agradável, diria, viu, Maria Cristina Poli, ser menos conservador. O menos conservador, o cartão verde, hoje recebe aqui o técnico Guto Ferreira, que será o comandante do time que vai disputar vagas na semifinal do Campeonato Paulista com o Corinthians também, o homem que comandou o time que passou mais tempo invicto nessa atual edição do torneio. Falaremos de seleção brasileira, que amanhã enfrenta o Chile no Mineirão. Temos aí as quartas do Paulistão, as oitavas de final da Libertadores e muito mais, Maria Cristina Poli. Tá certo. Você está com cara de quem quer perguntar alguma coisa. Não quero não. Por onde anda o corintiano Saldiva? O corintiano Saldiva hoje está de folga. Está de folga? Ele está viajando, está fazendo aí um trabalho em outros lugares aqui do estado, do interior do estado. Então ele não compareceu hoje. Prazer, hein? Você Prazer não fica querendo roubar o Saldiva, não, hein? Já chega que ele está no guia do trânsito de manhã, já estou aqui possuída. Iremos escalar um dia e você já deu aval, hein? Sim, senhor, tá bom. Gente, obrigada pela presença e contando aqui para vocês que uma produtora de TV holandesa especializada em reality show anunciou hoje um plano para enviar um grupo de pessoas até Marte. Seria com certeza o mais longo reality show da história, já que a viagem só vai acontecer se tudo der certo em 2023. Os escolhidos ficariam em módulos no planeta vermelho e teriam o seu dia a dia exibidos ao público aqui da Terra. Só tem um detalhe, a produtora não garante o retorno dos confinados. Sendo assim, vale um exercício aí de imaginação quem você gostaria de mandar para Marte numa viagem sem volta. Uma boa noite e até amanhã.